Vou me deter em dois pontos aqui, no pouco tempo que temos. O primeiro, em relação ao resultado, o possível resultado do Senado, e o segundo, a respeito dessa ideia do ensaio desenvolvimentista do governo Dilma. Em relação ao primeiro, o resultado do Senado, certamente eu não sei qual vai ser o resultado, mas a minha preocupação é chamar a atenção que nós estamos vivendo, digamos, um momento singular e que não tem respostas definitivas, não tem receitas conclusivas, certo? Acho muito estranho alguns comparar esse período até do governo da Dilma com o do governo Lula, dos anos 80, 70. Talvez nós possamos comparar esse período apenas a outros dois momentos, que foram as décadas de 30 ou a década de 1880, que foram períodos decisivos do Brasil, de reconstituição de uma nova maioria política, a partir dos graus de liberdade que teve o Brasil diante de uma crise, de uma depressão, uma transformação profunda no capitalismo mundial. Quer dizer, o capitalismo é um sistema de dimensão global que funciona a partir da existência de um centro dinâmico e que esse centro dinâmico relaciona-se com os demais países, regiões. Portanto, o desenvolvimento do capitalismo é possível, não é? Mas é um desenvolvimento muito desigual e combinado pela relação do centro com os países periféricos. Quando há uma crise no centro dinâmico do capitalismo, os países periféricos têm algum grau de liberdade de se reposicionar. Certo? Para ser país do centro dinâmico do capitalismo, precisa reunir três características fundamentais. Não é? O primeiro, ter moeda de curso internacional, moeda reconhecida nacional e internacionalmente. Além da moeda, não é necessário haver capacidade de produção e difusão tecnológica, porque esse é o elemento que dá amálgama na dinâmica do capitalismo, que permite produzir mais com menor custos, né, mudanças de processos, de produtos. E o terceiro elemento é ter forças armadas. O Brasil não tem nenhum desses três. Não tem moeda de curso internacional, mal tem uma moeda de curso nacional. É um país que não tem forças armadas. Como não tem exército? Não, sim, tem, mas pouco vale no momento que estamos vivendo. Quer dizer, o segundo país do mundo com maior fronteira seca, e nas fronteiras brasileiras entra e sai quem quiser. A parte importante da nossa riqueza, que é o petróleo na camada do pré-sal, né, está no mar. Nós não temos nem submarino de propulsão nuclear. Né? Hoje a guerra é cibernética, nós não temos satélites. Bom, vou ficar por aqui. E a capacidade de produção e difusão tecnológica nós temos em algumas instituições, e são poucas. Né? Se avançou bastante na produção do conhecimento, na produção de literatura indexada, mas a capacidade do Brasil produzir patentes, que é o que dá a definição do uso do conhecimento, do progresso técnico à produção, é muito baixa no Brasil. Né? Quer dizer, o Brasil nunca foi um país do centro dinâmico, né? Não é, mas pode vir a ser. Ele precisa ter um projeto para isso. Os chineses têm um projeto. Quer dizer, qual é o projeto do Brasil? Certo? É o que dá convergência para pensar, para sonhar o futuro. Nós estamos há 30 anos de curtíssimo prazo. O máximo que a gente consegue pensar é o hoje, agora e amanhã. Bom, amanhã já não sabemos mais. Né? Então, nós tivemos momentos em que houve um reposicionamento do Brasil, como foi a década de 1880, por exemplo, que nós fizemos reformas importantes para aquele momento, né? Tornamos o trabalho escravo ilegal, né? Fizemos uma reforma política em 1891, mudamos a forma de governo de império para a república em 1889, fizemos uma Constituição relativamente avançada para aquela época, tinha brasileiros que foram os protagonistas dessas mudanças, que foram os abolicionistas, né? O Rui Barbosa tinha uma perspectiva de superação da sociedade agrária, que não era apenas transitar do agrarismo escravocrata para um agrarismo não escravocrata, mas sim fundar uma sociedade urbana industrial. Isso não deu certo, tá certo? Mas, de toda maneira, o Brasil se reconectou com os fluxos do comércio mundial na primeira onda da globalização, coordenada pela Inglaterra, não é? E se reafirmou a partir do café, etc., reorganizou-se internamente, fundou as bases da indústria. Bom, aí vai. A década de 30 é outro momento especial, de reconstituição da maioria política, dizer o fim à sociedade agrária, instalar a sociedade urbana industrial. Nós que estamos aqui somos todos herdeiros das decisões tomadas em 30.
né? Porque o debate ali em 30 tinha Júlio Prestes, não é? Herdeiro político de Washington Luiz, que dizia diante da crise do café, a laranja salvará o Brasil. Imagina, de cafezais para laranjais, indústria, urbanidade, não existiria, né? Então, esse projeto urbano industrial foi fundado a partir da crise no centro do capitalismo e as reaglutinações de uma nova maioria política. Mas essa definição, esse projeto, foi de indas e vindas. O projeto inicial do Getúlio era muito diferente. Não era para não permitir que não fosse feita a reforma agrária, que não fosse feita, na verdade, uma possibilidade de constituição dos direitos dos trabalhadores para todos os trabalhadores, porque, por exemplo, a CLT, a Consolidação dos Meios de Trabalho, ela consolida legislações que haviam em 43, mas só para trabalhadores urbanos. A CLT não foi feita para o campo, os trabalhadores rurais só foram começar a ser incluídos a partir do Estatuto do Trabalhador Rural em 63, e só a Constituição de 88 que cavalia os direitos. Essa é uma longa luta. Mas por que o CLT não foi para o campo? Porque a aristocracia rural não aceitou. E fez 32. 32 foi uma tentativa de guerra civil. Então, a década de 30 é permeada de avanços e retrocessos. Tá certo? O que havia de mais avançado naquele momento, que eram os tenentistas, tinha um outro projeto de Brasil, mas foi o possível ali construído. Então, o que vai acontecer daqui 2 meses, 3 meses, eu não sei, mas pode ser uma vitória de um lado ou de outro, mas pode ser a queda daqui 2, 3 meses, se não tiver um projeto nacional. Tá certo? Então, é uma década fantástica, porque é uma década que nos abre a oportunidade de fazer a história com as nossas próprias mãos. Poucas gerações no Brasil tiveram essa oportunidade. Certo? É um momento riquíssimo, mas eles sabem disso e, portanto, apostam numa única coisa que nos afasta disto, que é o medo, tá certo? E a baixa autoestima. Eles estão dizendo recorrentemente que o Brasil não deu certo, que o Brasil não dá, vão ficar acomodados. É isso, eles estão baixando na nossa moral. E isso nós não podemos entregar. O que nós temos de mais importante, para finalizar, em relação à questão, essa pergunta formulada do ensaio desenvolvimentista do governo Dilma, que é uma proposição teórica interessante do Singer, eu discordo. Né? Acredito que o governo da presidenta Dilma não teve ensaio desenvolvimentista. Na verdade, ela rompeu com uma estratégia de política econômica que basicamente se deu no segundo governo do presidente Lula. O primeiro foi muito chinfrim, para dizer bem a verdade. Agora, o PT é muito bom de dar respostas, porque ele deu resposta diante da crise do mensalão. Deu respostas inimagináveis durante a crise de 2008. Certo? Tinha ali uma perspectiva de que era a inclusão social, não é? A tentativa da distribuição de renda. Tinha uma linguagem nesse sentido que era entender que o mercado interno era fundamental e dar dinheiro para os pobres é absolutamente necessário para isso. O governo da presidenta Dilma muda essa orientação. Não se fala mais em inclusão social, vai se falar agora em produtividade. Tá certo? E a orientação vai cada vez mais dar dinheiro para empresários, através das desonerações, redução de custos, e dar dinheiro para o empresário não resultou em mais investimento. Tá certo? Então, não vejo ali um ensaio. Inclusive, entendo 2015 como uma continuidade do que aconteceu em 2011. Ela inicia o governo de 2011, fazendo contingenciamento, aumentando taxa de juros. Tá certo? Mas ela faz esse movimento e percebe ali na metade de 2011, não é, que a crise internacional é mais forte, e ela tenta reverter, e não conseguiu. O capitalismo brasileiro funciona através de 2 dinâmicas. A primeira são blocos de investimentos, que isso são sucedidos por ciclos de consumo. Nós tivemos 3 grandes blocos de investimentos. Uma do Getúlio, que construiu basicamente a indústria de base no Brasil, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Alcalis, enfim, a Petrobras. Tivemos um segundo bloco de investimentos, que foi do governo do Juscelino Kubitschek, segunda metade dos anos 50, que internalizou a indústria de bens de consumo durável, parte das indústrias de bens de capitais, e tivemos um terceiro bloco de investimento, que foi no governo Geisel. De lá para cá, não houve nenhum grande bloco de investimento. A taxa de investimento sempre em torno de 20%, menor, nenhum bloco. Então, sem bloco de investimento, não tem capacidade de sustentar a expansão. O que tivemos dos anos 80 para cá são ciclos de consumo. O Plano Cruzado foi um ciclo, tá certo? O Real foi ali um pouquinho, foi um ciclo. Né? A expansão que ocorreu ali de 2004 a 2010, basicamente, também foi um ciclo de consumo, tentou ali investimento, andou um pouquinho, mas quando montou o PAC, veio a crise, e o PAC, que era para ser um grande bloco de investimento, se transforma, na verdade, numa política anticíclica.
Então, há um gargalo aí. Como é que se reorganiza? E a hipótese, que me parece que cada vez se fundamenta, é entender que nós não temos capacidade de sermos um país com autonomia. Portanto, temos que nos integrar. Tá certo? E vamos rapidamente, não é, perder a única base de capital nacional que nós temos, tá certo? Que vai vir com o fim ou estrangulamento de todo esse setor da engenharia nacional, tá certo? Da construção civil, isso nós vamos perder. Porque, na verdade, o problema maior aqui é da ética empresarial. O país perdeu a ética empresarial, os negócios são feitos numa relação com o Estado muito estranha. Tá? E estamos na iminência de uma gravíssima crise bancária. Tá certo? O segundo semestre promete. Tá certo? Talvez mais um PROER, nós sabemos, porque eles são bons em dizer que a saída é o ajuste fiscal, mas aí joga para cima, lá em cima, o déficit, tá certo? Para ter uma folga para gastar mais com os mesmos. A luta, o resultado, seja qual for, não está perdido, mesmo que nós venhamos a ganhar, gente, porque a batalha, se nós ganharmos, a Dilma voltar, a batalha será ainda muito mais importante. E se perdermos, também continuaremos, tá certo? Porque vamos continuar honrando aqueles que, antes de nós, deram a sua vida e batalharam para criar esse país. Muito obrigado, boa noite.